Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, aquele cara que você conhece por fingir odiar Jojo na internet. E alguns dias atrás eu estava em busca de um mangá muito bacana pra eu ler, e como tinha acabado de passar o Halloween, aproveitando essa vibe, eu decidi tirar lá da minha listinha Pumpkin Night. Como vocês conseguem imaginar, é um mangá de terror com muita violência, então acho que caía bem no momento e eu decidi finalmente me aventurar por esta obra maravilhosa. Só que tinha um pequeno problema que eu não considerei, que é o fato de Pumpkin Night ser um completo lixo. Eu sabia que era um mangá que tinha potencial para ser ruim, mas eu não esperava que fosse tão patético. Vocês lembram quando eu fiz um vídeo sobre Munonanana, que era um anime tão ruim, mas tão ruim que eu simplesmente me apaixonei e não consegui parar de ver? Foi exatamente o caso com Pumpkin Night. Novamente estou aqui para compartilhar essa experiência com vocês. É um mangá tão podre, mas tão podre, que eu não consegui evitar de me apegar àquela curiosidade para continuar lendo e descobrir o quão mais ruim ele conseguiria ser ao longo desses 60 capítulos que temos disponíveis. Então, para os que já leram Pumpkin Night, vamos relembrar hoje esta obra incrível. Para os que não conhecem, estou aqui para muito prontamente apresentar para vocês. Vamos começar descrevendo o primeiro capítulo, que foi o que me prendeu imediatamente nesta obra incrível. Nossa história começa com uma colegial japonesa scrollando pelo Twitter até que se depara com uma notificação de que foi seguida por Pumpkin Night. Nossa, mas que ícone engraçada! Que figura é essa? Pumpkin Night te enviou uma DM. Chegou a hora de morrer. Oh meu Deus! O que eu faço? Meu Deus, eu vou morrer! A campainha toca. Será o carteiro? Mas é claro que não. Pumpkin Night já matou o carteiro! E agora, de alguma forma, ela invadiu a casa da inocente menina, esfaqueou-a, arrancou parte de seu rosto. Ela, em desespero, corre pela rua e é atropelada por um caminhão que espalha suas vísceras pela estrada. Eu vou dar uma censurada nessas cenas de violência porque, como vocês podem notar, elas realmente são muito gráficas, muito explícitas. Inclusive, eu diria que essa é a única qualidade que o mangá tem. O gore é muito bem desenhado, sabe? Tem muito detalhe. Mas enfim, este foi o primeiro capítulo. Acaba aí, é só isso mesmo. Ao terminar este primeiro capítulo, eu me encontrei em um deleite indescritível. Porque foi tão caricato, extravagante, tão abrupto, tudo isso que eu acabei de ver. E não tinha um indício de que aquilo não era para ser levado a sério. Essa foi a parte que me encucou. Então a minha primeira impressão foi de ter encontrado um tesouro. Oh meu Deus, eu achei mais um daqueles. Mas vamos lá, eu vou descrever mais ou menos para vocês como a historinha se sucede. Nós agora estamos na perspectiva dos amigos dessa falecida menina e encontramos o nosso grupo de protagonistas, né? Em especial o Kazuya, que é o garoto mais gentil, mais padrãozão de protagonista que a gente tem ali no meio. E tão natural quanto o primeiro capítulo foi o segundo. Eu fui seguido no Twitter por uma conta chamada Pumpkin Night. Eu também! Foi ela que assassinou a nossa colega e agora ela está atrás de nós também! Esta só pode ser a Naoko, a garota com quem a gente estudou no ano passado e que foi internada por ter problemas mentais. Ela está atrás de nós! Então começa a aventura dos nossos queridos colegiais sendo perseguidos pela Naoko, a Pumpkin Night. E assim, eu já vi um bocado de coisa nessa minha vida de assistir anime, mas poucas coisas são tão gratuitas quanto o mangá de Pumpkin Night. Durante uns bons capítulos, a história é só um espetáculo de violência. E mesmo quando não tem envolvimento com a história, eu nem ouso chamar de história, vamos dizer contexto. Mesmo fora desse contexto com os garotos colegiais, tudo que se envolve com a Pumpkin Night é uma sequência de violência gratuita. Opa, parece que um inspetor apareceu na frente dela, tripas voando. Puxa vida, duas policiais muito gatas abordaram Pumpkin Night por estar com uma porra de uma cabeça de abóbora pilotando uma moto no meio da rua. Morte e sangue! O autor não parece muito se importar no porquê ou no como. É só uma sequência de assassinatos extremamente brutais. Eu genuinamente, me desculpa, mas eu genuinamente não consigo não enxergar quem gosta desse mangá como aquele estereótipo clássico de pré-adolescente. Sangue, violência. Você acha que animes são coisas pra criança? Eu leio Pumpkin Night, não mexa comigo. Todo mundo que lê isso pra mim é exatamente assim. E uma coisa que eu acho incrível é a facilidade que tudo ao redor da Pumpkin Night tem de perecer quando ela chega perto. Por exemplo, o que você acha que acontece quando um motorista dentro de um carro desesperado acaba indo em direção a um tipo de escavadeira com uma ponta de ferro pendurada no braço dela? Opção A, ele vai tentar desviar e cair com o carro? Opção B, ele vai atropelar aquilo e bater na máquina? Ou opção C, aquela ponta de ferro com a velocidade do carro vai rasgar o veículo ao meio e partir em dois todos os presentes lá dentro?
Tem um momento em que um garoto vai tentar atacar a Pumpkin Knight e ele desfere um soco contra ela. E então ela puxa uma faca e posiciona contra o rosto. Já entendeu, né? Conforme o garoto soca aquela faca, a mão dele vai sendo partida ao meio. Ai, cara, o autor desse mangá não é muito amigo da física, não. Mas enfim, em meio à caçada da Pumpkin Knight aos garotos, o mangá começa a apresentar um pouco mais de contexto e parece querer inverter a nossa perspectiva. Não mais por temer a Pumpkin Knight e prezar pelos garotos, e sim por torcer para cada vez mais a Pumpkin Knight consiga concluir aquela matança. Porque conforme ele vai expondo mais a Naoko, que é a menina por trás da figura de Pumpkin Knight, ele vai mostrando que ela é uma pessoa que sofria muito bullying justamente por aqueles garotos que ela está tentando caçar. Então, no fim das contas, ela está querendo se vingar. Então ele quer que a gente compactue com essa vingança brutal da Naoko, embora ela tenha matado um monte de gente inocente violentamente no meio do caminho, mas quem se importa, ela sofreu bullying. E vamos exatamente dar destaque ao bullying. Gente, quantas vezes vocês já viram em mangá, anime, light novel e variantes o bullying servir de desculpa para justificar qualquer personagem? Eu não sei como isso começou a surgir como uma tendência, mas imagino que no início deva ter funcionado porque o bullying é muito fácil de você simpatizar. É uma coisa que está muito presente na nossa vida e é universalmente reconhecida como uma coisa muito ruim. Então é fácil de você simpatizar, de você identificar aquilo como um problema muito grande que afeta negativamente as pessoas. Só que parece que isso se tornou uma carta coringa para justificar qualquer personagem. Esse personagem é psicopatinha, mas olha como ele sofreu bullying. Esse personagem você sempre julgou como ele agiu de maneira estranha, mas olha como ele sofreu bullying. E meu querido povo, eu pergunto para vocês, quantos desses bullying que vemos com tanta frequência na indústria de anime são bem escritos? Eu tenho muita dificuldade para me lembrar de algum. Geralmente é só uma cartada para justificar o personagem. O bullying não é um meio pelo qual você vai trabalhar o personagem. O bullying é a causa e ponto. Quer justificar os personagens? Bota uns valentões feios ou umas meninas muito abusadas com qual ninguém vai com a cara pra judiar desse personagem, pronto. E por ser tão recorrente e muito raramente bem trabalhado, já se tornou um estereótipo muito chato. E é claro que em Pumpkin Knight não ia ser diferente. Na verdade, é pior ainda. Temos cenas de todos esses garotos, com exceção do Kazuya, né, que é o especial ali, mais gentil, judiando muito da pobre Naoko, chutando ela enquanto todos olham sem fazer nada. E aquela clássica perspectiva do herói fraco e gentil também, colocada no Kazuya. Ah, eu queria muito ajudá-la, mas eu não consigo me envolver. E aí todo esse bullying tem que crescer e culminar em algum momento, claro. Tem que ser um bullying pesado pra justificar ela ser tão louca. Então, justamente na festa de Halloween do colégio, entendeu? Halloween, ela usa uma abóbora, sacou? A Naoko é eleita como a rainha do Halloween e ela tem que usar a máscara de abóbora. Mas é claro que os adolescentes malvados já sacanearam com essa máscara. E como tem que ser um bullying pesado, o que será que eles vão fazer? Prender a máscara de um jeito que ela não consiga tirar? Botar insetos, talvez, na máscara pra ela ficar assustada? Fala sério, quem que faria isso? Pra gente poder se identificar aqui, tem que ser uma coisa muito mais orgânica, muito mais plausível. E, naturalmente, uma coisa muito mais acessível para um adolescente do ensino médio poder fazer é isso mesmo, colocar ácido sulfúrico dentro da máscara. É sério. Então temos a Naoko no palco na frente de todo o colégio com o rosto e a carne da sua face queimando e todos riram dela, claro, foi muito engraçado. Eu sei que já dá pra se identificar com essa situação, já dá pra sentir bem plausível ela, mas ainda não tá natural o suficiente. O autor ele é esforçado, ele quer deixar isso ainda mais orgânico. Não pode só ter acontecido esse evento e pronto, ele tem que justificar o motivo dos personagens. Então em algum momento nos é dada a oportunidade de descobrir por que os garotos fizeram isso. E eis a resposta. Porque é divertido! Vocês são familiarizados com o termo maniqueísmo? Maniqueísmo é um princípio que vê o mundo na dualidade de bem e mal. Então quando a gente vê, por exemplo, uma história clássica de RPG de fantasia, onde o herói foi invocado para derrotar o rei demônio, isso é puro maniqueísmo, né? O mocinho e o vilão, bem evidente, bem estridente o bem e o mal. Quando falamos sobre arte narrativa, a gente costuma trazer maniqueísmo justamente para criticar negativamente o quão artificial e o quão pobre é o simples conceito de bem e mal. E aqui temos um exemplo perfeito em Pumpkin Knight. Não só por ser mal escrito, mas por ser extremamente apelativo para fazer você odiar aqueles personagens. A pobre menina ingênua e inocente Naoko sofrendo muito na mão dos caras que são maus e fazem muita crueldade porque é divertido.
Olha as expressões que os personagens têm ao falar esse tipo de coisa. É a maneira mais barata e mais preguiçosa possível para fazer a gente odiar esse personagem. A gente tem que odiar esses personagens porque a gente tem que querer ver a Naoko se vingando. A gente tem que torcer pela Pumpkin Night para matar eles. E com isso a gente vai continuar lendo o mangá porque a gente quer ver eles se fudendo. E o autor cria essa fórmula da maneira mais pobre, mais barata do mundo. Quanto mais extravagante, mais cruel e mais nojenta é a figura do personagem que o autor tenta forçar pra gente odiar ele, sem trabalho de personagem, sem boa escrita por trás de tudo, mais barata e mais desesperada aquela obra se torna. Lendo tudo isso, eu estava perplexo com o quão ruim era, mas eu mal sabia que ia piorar mais ainda. Talvez você esteja se perguntando, mas poxa, como um bullying tão evidente e descarado desse passou despercebido? Como que os garotos saíram impunes e quem acabou sofrendo sozinha foi a Naoko? Ah, não se preocupe, pois o autor responde pra gente. Achou mesmo que esse furo ia ficar assim? Não. Acontece que o pai do garoto do ácido sulfúrico é o prefeito da cidade. E como todos nós sabemos, é um consenso, né, senso comum, que o prefeito da cidade manda em absolutamente toda a sociedade. E a palavra dele é lei. Então o pai do garoto, que não fica de fora do maniqueísmo escrotíssimo que perdura sobre a série, ordenou que a Naoko fosse tratada como culpada porque ela tem distúrbios mentais e enviou ela para um manicômio. Não apenas isso, mas o manicômio é ordenado pela mãe do garoto, que também é uma psicopata maluca, que abusou e judiou cada vez mais daquela menina, fazendo com que ela ficasse mais rancorosa e se tornasse essa psicopata que agora quer vingança. Ah, que delícia de plot, cara! Olha como tudo encaixou direitinho. Puta merda, faz sentido pra caralho, muito bom. E isso tudo começa a entrar em voga agora, porque temos um momento onde a Pumpkin Night, agora a nossa querida Naoko, com a qual nos importamos, está perdendo. Ela foi sobrepujada de alguma forma por dois dos garotos, mas é exatamente nesse momento que o Kazuya, o nosso protagonista gentil, finalmente toma atitude e fica do lado dela. De alguma forma, o mangá tenta criar um romance entre eles, uma coisa meio fofa ali. Eu não sei como ele acha que a gente vai engolir que um moleque que acabou de ser perseguido e presenciou uma porrada de assassinato brutal pela menina consegue nutrir essa paixonite que ele tinha um ano atrás. Nem sei se foi há um ano, mas há algum tempo atrás. E ele agora se posiciona do lado dela pra ajudá-la. Meio que representando a nossa própria mudança de perspectiva, né? Que antes a gente temia ela, agora a gente tá defendendo ela. Só que muito mal escrito sem fazer sentido nenhum. Então agora nós temos dois valentões muito fortes contra o Kazuya e a Naoko, que por algum motivo era muito forte e sobrenatural, agora é fraca e tá perdendo pra eles. Mas aí é que tá. No meio da situação, todo mundo ficou sabendo dessa história do bullying porque ela gravou lá, enfim. E os dois valentões agora estão com o Kazuya e a Naoko pra lidar. Também um cadáver que acabou ficando lá no meio. Como que eles vão resolver tudo isso? Alô, papai prefeito, Deus Ex Machina que pode resolver tudo? Vem dar um help pra mim aqui. Eis que o prefeito consegue, evidentemente, deletar da internet toda essa história do bullying que veio à tona, levar no carro o Kazuya, a Naoko e o cadáver, e a ideia dele pra se livrar de tudo isso e ajudar o filhinho é jogar os três embaixo de uma construção que ele está fazendo, pois no dia seguinte será derramado cimento ali para construir o prédio em cima deles. Atitude de qualquer prefeito, né? Convenhamos. Eu acho muito foda, que não basta os personagens não fazerem sentido, serem extremamente maus porque sim, foda-se. Eles têm que ser nojentos, como eu disse, pra fazer a gente odiar eles, pra ter certeza de que a gente vai ficar puto. O prefeito não pode chegar e fazer as coisas dele que não faz nenhum sentido, mas pelo menos com uma atitude um pouco mais pomposa. Caramba, garoto, já falei pra você não fazer essas merdas que eu tenho que resolver tudo, eu sou o prefeito, sou ocupado aqui. Sei lá, qualquer estereótipo desse já seria melhor. Não, ele é tão escroto e tão mal quanto ele aprecia, ele tem prazer em matar todo mundo. Cara, só nesse tempo, nesse pouco tempo de tela que esse prefeito tem, ele já foi ocultar um cadáver, matar dois garotos inocentes, matar o rival de candidatura dele pra eleição, deletou com uma confissão absurda da internet, impediu a polícia de se mobilizar pra investigar tudo isso, presenciou apreciando um estupro de uma menina inocente, não só escondeu aquela história do bullying, como colocou a menina inocente no manicômio e aí ninguém acreditava nela, ninguém podia fazer nada por ela. Esse cara é 10! Esse personagem é 10! E nessa parte tem uma cena muito específica, mas que eu faço questão de compartilhar com vocês, porque eu ri muito quando eu li isso. Porque agora, já que nosso querido casal está impotente, né, sobrepujado pela imponência do prefeito, antes deles serem arremessados naquele vão para morrer, a Naoko, que é completamente despirocada, começa a ameaçar eles e gritar muito doida: eu vou matar vocês, eu vou destripar todos vocês, eu vou voltar a assombrar a família de todos vocês estão fodidos. E como vocês acham que o Kazuya reage perante essa atitude dela?
Naoko, você é perfeita. Vai tomar no cu esse mangá, cara. Bom, eles são arremessados no buraco, de algum jeito eles conseguem sobreviver, e eu queria adiantar que a história entra no segundo ato, onde agora eles já se vingaram dos garotos, já tinha que matar isso aí, já acabou essa vingança, agora a gente tem que ir pra outra coisa. A história não pode acabar aí, porra. A gente entra na segunda etapa da história, onde agora Pumpkin Night é vista como uma heroína. Agora que a gente tá do lado dela, agora que a gente já simpatizou com toda a história dela, o mangá tem que continuar com a matança, só que a gente tem que compactuar com a matança dela. Então agora o objetivo da Naoko tem que ser voltado a matar pessoas ruins. Ela tem que eliminar pessoas que fazem mal pra sociedade. Embora alguns capítulos atrás ela tenha matado um monte de gente inocente, mas foda-se, ninguém lembra. Ela agora é uma justiceira. A gente tem que ficar do lado dela e apoiar a matança que ela tá fazendo. E a gente acabou ficando numa situação meio Kaifuku. A gente tem que ficar do lado dela. Ela só pode matar pessoas do mal. É por isso que todas as pessoas são do mal. Toda pessoa que aparece na história é muito nojenta e faz mal pra todo mundo. É a desculpa pra ela poder matar todo mundo na história, só que agora pelo viés ético. E no meio dessa coisa de fazer a justiça com as próprias mãos, muito ruim, a gente começa a envolver com o plot da mãe do garoto lá. Agora que já se vingou do garoto, já se vingou do pai do garoto prefeito, tem a mãe ainda, vamos acabar com essa porra dessa família. E é claro que a mãe dele, é óbvio que não podia esquecer que a mãe dele é muito gostosa. O mangá, além de ser muito gratuito em violência, ele também é muito gratuito em sensualidade. No meio de toda essa violência, é claro que tem que ter shot de calcinha, tem que ter as curvas das personagens muito bem detalhadinhas. É claro, a editora sabe o público-alvo pra quem eles estão fazendo isso. E bom, eu adoraria dizer pra vocês o quão incrível é o desfecho desse arco com a mãe do garoto, mas infelizmente eu não posso, porque não acabou. Esses 60 capítulos passaram voando como eu queria continuar lendo isso, cara, porque é uma obra tão terrível que é fascinante o quão ruim ela consegue ser, cara. Eu lia fácil muitos e muitos capítulos disso. Só que além dos capítulos serem bem curtos, o mangá é mensal, então só daqui a 50 anos a gente vai ter uma quantidade considerável a mais de conteúdo pra ler. Esses mangá aí, shonen ridículo, tipo One Piece, lotado de capítulos, mas agora com uma coisa que entretém de verdade, como Pumpkin Night. Tem uma coisa particularmente incrível também, que é o fato de que não só o mangá é um lixo terrível, como as traduções que temos na internet são tão patéticas quanto. Alguma scan gringa traduziu o mangá de uma maneira muito podre, e muitas para os outros idiomas se traduziram baseadas nessa. Então o que a gente tem em português é uma tradução linda, cara, cheio de meme, cheio de palavrão onde não tem. Então é uma experiência linda, com um mangá terrível, uma tradução tão terrível quanto. Apreciem, vocês que têm tempo livre. Mas eu vou ficando por aqui, gente. Essa foi a obra ruim da vez, a obra, como eu chamei como o Nonanana, melhor, pior obra da vez. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal ainda, olha que oportunidade perfeita para se inscrever. Caso seja inscrito no canal, mas não me siga nas redes sociais, olha só, Twitter e Instagram tá na descrição, clica aí, dá um follow lá, não custa nada. Caso queira assistir lives, eu faço lives de vez em quando também, tudo na descrição, cara, tudo na descrição. E um obrigado especial para os membros do canal. Beijão pra vocês, sempre me ajudando, me patrocinando aí. Mas é isso aí, gente. Adeus.